Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de parasitologia. Na semana passada nós não tivemos aula, então essa aula de hoje ela é um pouquinho mais comprida e provavelmente vai ser dividida em duas partes, para não ficar muito extenso para subir para o YouTube e também para vocês poderem acompanhar de maneira mais dinâmica, certo? E vamos começar então a aula de hoje. A gente finalizou a classe na semana passada que a gente estava estudando. Hoje a gente vai começar a classe dos nematóides, tá? A classe nematóide. Vamos falar de ascaris, de larva migrans, visceral e cutânea, de trichures, de enteróbios, de estronguloides, tudo isso na aula de hoje. Então, vamos dar início a mais uma aula. E qualquer dúvida, né, mandar mensagem pelos nossos canais para sanar qualquer tipo de dúvida que vocês tenham em relação à aula de hoje. A classe dos nematóides, dos nematomintos, né, ela é pertencente à classe dos eumintos, que são animais metazoários, de organismos pluricelulares, que a gente já comentou o que são esses organismos, de vida livre ou parasitas em plantas e animais. Sim, o pessoal da agronomia estuda bastante, principalmente a classe dos nemateumintos, que são os nematóides, tá? Porque eles têm uma influência direta na agricultura. Mas para vocês que são da enfermagem, a gente tem dois principais filos que são importantes, que são os plateumintos e os nematomintos. Então, a gente vai estudar eles. Embaixo aí vocês têm um mapa de distribuição, onde a gente tem mais casos, aonde são acometidos os eumintos, né? Vejam aí que tem o Brasil aí, tem em todo o país tem casos que são desenvolvidos aí por eumintos. Então, dentro dos eumintos, a gente tem os dois principais filos de importância parasitária, que são os plateumintos e os asqueumintos. Dentro dos asqueumintos, a gente tem o filo da classe dos nematóides, que é a classe que a gente vai dar ênfase hoje. Nós vamos falar de várias doenças, né, provocadas por ascaris, por enteróbios, por ancilostoma, por estrongoiloides, por trichúrios. A gente só não vai falar dessa família aqui hoje, tá? Que vai ficar para a próxima aula. Então, vamos à taxonomia dos eumintos, que são os vermes, né? Do subreino Animalia, do reino Animalia, do subreino Metazoa, do filo dos nemateumintos, da classe Nematoda, que são da classe lá que a gente vai enfatizar hoje na nossa aula, tá? Então, nematos quer dizer o quê? Nematos quer dizer filamentos. Então, a característica principal desses vermes, eles serem filamentosos. Tem aproximadamente 500 mil espécies, é espécie pra caramba, em muitos habitats e em grandes populações. Eles, geralmente, quando eles não se desenvolvem unicamente, eles se desenvolvem em fêmeas e machos, e tem vários dentro do mesmo organismo habitando. Tem 80 mil espécies que são parasitas de vertebrados, e dessas 80 mil, 50 pertencem a espécies que parasitam o homem. Então, a gente tem aí muitas espécies que parasitam o homem. Os nematóides, os neumateumintos, são vermes de corpo cilíndrico, afilado nas extremidades, semelhantes a um fio. Se vocês abrirem, né, e acharem, parece um fiozinho pequeno. São parasitas de seres humanos, animais e plantas, tendo grande importância em saúde. Por exemplo, ascaris lumbricoides, ancistoloma duodenalis, trichúria, enteróbios vermiculares. Todos esses a gente vai estudar na aula de hoje. Então, só para mostrar para aqui o estágio do desenvolvimento para os nematóides, isso é uma via de regra para todos, né? Eles têm aqui, eles se informam, ao contrário da outra classe que a gente estava estudando, que tinha um mosquito, que era o transmissor, aqui a gente vai ter um ovo, certo? Então, toda vez que a gente falar nessa classe de nematóides, a presença do ovo que vira uma larva, ela é bem determinada. Então, a gente tem o ovo no estágio embrionário, tá? E aí ele já está ali dentro do ovo se desenvolvendo. Depois ele vai passar para a forma de rabitoide, que é essa forma que vocês estão vendo onde eu estou passando o mouse, tá? E lá depois, na fase L3, ele vai passar pela fase L1, L2, L3, L4, até chegar à fase adulta.
Na fase L3, ele está na fase filarioide. E até chegar depois, passando pelo L4, a fase adulta, onde tem a diferenciação de macho, né, e fêmea. Então, as larvas, elas são menores e sexualmente imaturas, ou seja, da fase 1, da L1 até a L4, a gente diz que eles têm um formato de larvas, onde eles estão imaturos sexualmente, eles só vão ficar maturos sexualmente na fase adulta, aonde eles vão ser aeróbicos facultativos, não obrigatórios. Tem um tamanho variado de 1 milímetro até mais de 1 metro, sim. A gente encontra eles de mais de 1 metro. São fusiformes alongados. Fusiformes quer dizer que aqui nesse final, ó, a gente tem um funilamento. Colocam muitos ovos e esses ovos geralmente têm uma casca espessa. Esses parasitas, eles podem ser dioicos, macho e fêmea no mesmo ser, ou separados machos e fêmeas, né? De vida livre, hermafroditas ou partenogênicos, que são hermafroditas dos dois sexos no mesmo ser, ou partenogênicos, que são divididos em machos e fêmeas. E são parasitas intestinais humanos e monoxenos, ou seja, só habitam um hospedeiro. A estrutura do corpo deles, eles têm uma cutícula que forma como se fosse um exoesqueleto deles, que tem o principal papel de proteção, locomoção através dos movimentos de extensão e retração. Ela é estratificada, como vocês podem ver na figura, cheio de compartimentos, né, de tamanhos iguais. Ela tem estriações, pode ter cristas e expansões. Essa estrutura do exoesqueleto é composta por proteínas, lipídios e carboidratos, pouco permeável, né? Tem um sistema digestivo e um sistema excretor, tem entrada de oxigênio e tem o crescimento. Então, ele vai crescendo, essa estrutura vai se alongando com o crescimento, vai se desenvolvendo com o crescimento. Aqui uma visão do corte transversal de um desses seres, tá? Ele tem hipoderme, tem musculatura, tem pseudoceloma. Então, vocês estão vendo aqui, ó, eles têm músculos longitudinais, tem pseudoceloma, tem um intestino próprio, tem uma hipoderme, que é essa camada entre os tecidos e a cutícula, né? Tem essa cutícula, tem ovário, tem útero, as fêmeas, tem canal de excreção, que é por onde saem as secreções que eles não querem mais. Então, eles são bem organizados. Na hipoderme vai produzir os materiais para essa cutícula externa. A musculatura, que é esse músculo que vocês estão vendo aqui na figura, é exclusiva de células fusiformes, ligados, tem ligação direta com a cutícula, tem prolongamento com os cordões nervosos, ou seja, eles conseguem ter um sentido ali, e também perfazem a musculatura do sistema digestivo e reprodutor. Já no pseudoceloma, a gente vai ter o esqueleto hidrostático, que é a parte líquida do animal, né, aonde vai ter a circulação. Então, os sistemas dele, eles têm sistema digestivo, têm sistema nervoso, eles têm sistema excretor, têm órgãos reprodutores, né, órgão de cópula masculino e os órgãos reprodutores femininos, como ovário, útero e vagina, só que eles não têm um sistema circulatório. A circulação deles são feita através de hemoglobinas de alta afinidade. Então, um sistema circulatório bem organizado, com veias, com artérias, eles não possuem. O aparelho digestivo deles, ele é completo, ele começa na boca e termina lá no ânus, como vocês podem ver aqui, ó. Tem completo. Eles fazem alimentação, eles se alimentam de bactérias e restos digeridos, principalmente os ácidos e os enteróbios. O sangue, eles vão perfurar a mucosa ali do intestinal e sugar o sangue. Quem faz isso? Ancilostoma e os necators. Vão penetrar na mucosa e causar estólise, que é o trichúrios que causa isso. Aí vocês podem me perguntar, mas professor, o que é uma estólise? Uma estólise é uma decomposição ou uma dissolução de tecidos orgânicos, tá? Então, eles penetram ali para sugar essa decomposição, fazer a decomposição, a dissolução dos tecidos orgânicos do corpo da pessoa. E também eles fazem alimentação por via de tecidos, principalmente os estrongoiloides, através da mucosa, e as larvas migras. Então, aí embaixo tem uma figurinha, né?
Novamente, o ânus aqui nessa parte, a boca aqui nessa parte mais grossa, né? Na boca vai ter as peças bucais que vão fazer essa penetração, essa fixação e essa absorção desses tecidos, ou sangue, ou restos de bactérias, ou restos digeridos, vão passar pela faringe, tá? Vão passar pelo aparelho digestivo deles e depois vão ser excretados lá pelo ânus. Então, aqui tem todas as peças, né? Dos aparelhos deles, tanto do digestivo, como do nervoso, como dos poros reprodutores aqui para vocês. Vamos começar então falando do primeiro, que é o Láscaris lumbricoides. Todos vocês já ouviram falar, né? A popular lombriga ou bicha. A mãe de vocês falava, hoje ela tá com as bichas atacadas. Quando vocês estão com vontade de comer o mundo, abrem a geladeira e devoram tudo que tem lá. Geralmente a avó, a mãe de vocês costumam falar essas palavras de lombriga e bicha. Então, eles são dos filos dos asquelmintos, da classe nematoda, da família Ascaridias e dos gêneros Ascaris. Ele causa a chamada ascaridíase. A gente tem eles aí, machos e fêmeas. Os machos têm características peculiares que diferenciam das fêmeas que a gente vai falar no próximo slide. Aí aqui eles, né, tem gente que fala que ele tem um formato de macarrão espaguete e confundem, né? Ah, olha, parece um macarrão espaguete. Ele tem esse formato mesmo mais cilíndrico. O macho vai medir cerca de 20 a 30 centímetros de comprimento, vai apresentar a extremidade posterior fortemente encurvada para a face ventral, como vocês estão observando aqui na figura, eu estou passando o mouse. A fêmea vai ser maior que o macho em comprimento e vai apresentar a extremidade posterior retilínea, não curvada. Dá bem para diferenciar o que é um macho do que é uma fêmea. Ele é um parasita exclusivamente humano. Tem gente que fala que encontra ele no suíno, né? No porco não encontra, ele é exclusivamente humano. É o maior nematóide intestinal humano. Ele tem aproximadamente 6 parasitas por pessoa. Pode colocar 2.000 ovos por dia, e esses ovos são resistentes. A maior parte deles se encontra, 90% se encontra no jejum, ali na porção ilho do duodeno e no estômago também, tá? Então, só para vocês verem aqui, a fêmea sendo maior que o macho, né? A gente tem uma prevalência aí de um tamanho bem maior da fêmea com relação ao macho. E o aparelho bucal com 3 lábios aqui dele, tá? Para vocês diferenciarem. Então, aqui vamos falar dos ovos, da morfologia. Vamos começar falando da morfologia dos ovos, geralmente de cor castanha, grandes e no formato oval. Então, aqui o ovo fértil tem essa camada, essa casca que a gente diz, tá? Que é uma membrana externa albuminosa. E aqui mostrando para vocês o ovo quando ele está infértil. Quando ele está infértil, ele não tem essa membrana, porque essa membrana aqui passa alimentação para a larva. Então, quando o ovo é infértil, ele não tem a membrana. Então, para mostrar aqui para vocês os ovos inférteis. Aqui embaixo, mostrando vários tipos de ovos férteis, tá? Então, vejam que tem bem essa membrana, essa casca com membrana, que vai alimentar esse ovo. Então, os ovos são arredondados ou ovais, de coloração marrom, porque eles absorvem os pigmentos vindos lá dos dos sais biliares que estão nas fezes. Então, como eles estão lá naquela porção e se alimentam ali, eles obtêm a coloração lá dos nossos pigmentos biliares das fezes, certo? Então, aqui o ovo, né, ele é eliminado, aí o ovo embrionado, aqui a eclosão da larva infectante e aqui um ovo infértil, que dá para bem diferenciar o fértil do infértil. E os vermes, eles colocam em média 200.000 ovos, gente, é muito ovos. Esses ovos podem ser eliminados através das fezes. Se esses ovos se encontrarem num meio favorável, eles podem contaminar aí por vários anos. Vamos falar então do ciclo desse verme, né? A pessoa vai se alimentar, vai fazer a ingestão de água ou de alimento ou frutas e verduras contaminados, tá? Para introduzir os ovos no tubo digestório humano. Lá no intestino delgado, cada ovo se rompe e libera uma larva, certo? Como vocês estão observando aqui na figurinha.
e cada larva penetra no revestimento intestinal e cai na corrente sanguínea, atingindo o fígado, coração, pulmões, onde sofre algumas mudanças de cutícula e aumenta o seu tamanho. Permanece, por exemplo, em alvéolos pulmonares, podendo causar sintomas semelhantes ao de uma pneumonia. Ao abandonar esses alvéolos pulmonares, vão passar por brônquios, veias, traqueia, laringe, onde pode provocar tosse, com movimento que executam, né, se deslocando pela faringe. Em seguida, eles são deglutidas e atingem o intestino delgado, onde vão crescer e se transformar em vermes adultos. Vão acasalar, a fêmea inicia, depois a fêmea faz o acasalamento, né? E inicia a liberação desses ovos, cerca de 15.000 por dia. E todo esse ciclo que começou lá com a ingestão dos ovos até a formação do adulto vai durar cerca de 2 meses. Então, os ovos vão ser eliminados nas fezes, dentro de cada ovo dotado de casca protetora, vai ocorrer o desenvolvimento do embrião, que após um tempo vai originar uma nova larva. Esses ovos contidos nas fezes contaminam água de consumo e alimentos utilizados pelo homem. Então, esse é o ciclo. Então, 2 meses de ovo adulto maduro e as fêmeas vivem em torno de 12 a 18 meses dentro do organismo humano, se não forem detectadas e previamente tratadas. Então, mostrando aqui para vocês, a pessoa se alimenta, né? Aqui uma folha de uma verdura, o ovo tá aqui, ó, passando por sucessivas divisões, né? Mitoses, até virar uma larva ali dentro. O homem se alimenta dessa larva, do ovo, com essa larva viva. Aí ele vai passar por todas as fases larvárias no interior, né? Já dentro do corpo humano, contaminando pulmão, faringe, duodeno, vários órgãos aí vão ser afetados, né, em diferentes estágios larvais, até ele desenvolver, se reproduzir e liberar ovos novamente. Ele causa um sintoma chamado de pneumonite de Laufer, que foi descrita em 1932 por um pesquisador, William Laufer, que estudou, né, casos de pneumonia eosinofílica que eram causadas por parasitas dos Ascaris lumbricoides. Qual é a sintomatologia, a patologia? Ela é proporcional às cargas parasitárias. Se você tem muito parasita, as consequências são maiores. Se você tem pouco, geralmente vão ser assintomáticos. Então, nos pulmões, vai causar um edema inflamatório, uma pneumonia, síndrome de Loeffler, que é aumento de eosinófilos, né? E aí, através de exames de raio-x, a gente pode detectar, como vocês estão vendo aqui na figura. No intestino, ele vai causar dor abdominal, náusea, emagrecimento, má absorção de nutrientes, diarreia, obstrução intestinal, perfuração do intestino e infecções intensas que pode gerar problemas hepáticos em crianças. Então, a proteína vai consumir grande quantidade de proteínas e carboidratos e isso leva a uma perca de peso visível. Aqui para vocês mostrando várias imagens, né, de uma colonoscopia, que é aquele exame que a gente faz com a entrada da câmara pela via anal, e ela visualiza todo o intestino. E aí, quando a pessoa visualiza ali pela colonoscopia e consegue enxergar bem direitinho o parasita, como vocês estão enxergando através dessas fotos. Aqui ele está perfurando a região do intestino para passar para outro órgão. Quais são os sinais clínicos? Gente, as cenas são bem fortes mesmo. Os vermes adultos, eles podem sair pelo nariz, pela boca, pelo ânus, como vocês estão vendo nas fotos. A gente tem métodos de detecção para fazer esse diagnóstico nas fezes, nos ovos, né? Pode fazer observação do verme através de radiografias ou de imunostológicos. Então, vocês estão visualizando aí a abertura de um intestino, né? Com um bolo de Ascaris lumbricoides no interior de uma pessoa. Ou então ele pode ser eliminado também nas fezes, como vocês estão vendo nessa fotografia aqui abaixo.
O diagnóstico em fezes é feito por métodos diretos com Lugol com sensibilidade maior que 90%, ou através de sedimentação de Hofmann e Hitch, ou pelo método de Cato-Catz, que é quantitativo e vê a carga parasitária. A gente vai tentar fazer um desses, né? Só que eu não posso garantir que na aula prática a gente vai achar, porque teoricamente, né, vocês nunca me reclamaram de nenhum quadro de parasitose, então a gente vai tentar fazer para ver se acha algum ovo ou algum ascaris, mas acho um pouco difícil a gente reconhecer isso através de uma aula prática com as fezes de vocês. Quais são os tratamentos e a profilaxia? O tratamento é a utilização do medicamento Pirantel ou mebendazol e levamisol ou piperazina, tá? Que é uma gabapentina. Eles não são eficazes contra as formas larvais e o exame de fezes deve ser repetido depois que tomar essa medicação. Então, aqui para vocês verem aqui, ó, ele afetou o fígado, afetou o intestino, chegou no coração. Então, vários órgãos podem ser afetados por ele. Em alguns casos, pode uma cirurgia de intervenção para remoção de parte do intestino contaminado ou parte do órgão contaminado pode ser feito, mas é preciso como profilaxia, higiene e saneamento básico. Esses casos são desenvolvidos principalmente onde não tem saneamento básico. Os ovos, eles vão sobreviver ao tratamento de esgotos, tá? Mas em temperaturas maiores que 50 graus Celsius, esses ovos acabam ficando inférteis. Os ovos podem ser aspirados também por poeira, e de 100 a 250 ovos por grama de terra pode ter. Então, esses ovos são minúsculos, gente. Algumas plantas podem ser utilizadas, né, com atividade eutiomínticas, que já estão reportadas na literatura, como, por exemplo, abobreira, alho, coentro, erva de Santa Maria, hortelã, losna, mamoeiro, pacová, poejo, romanzeira. Todos esses têm atividade antihelmíntica reportada. Então, esse pessoal que não tem acesso e está desconfiado e mora nos interiores, acaba se utilizando dessas plantas com atividade antihelmíntica. Eu já ouvi muito falar de chá de losna, o pessoal faz muito chá de losna para isso. E aí tem a parte utilizada de cada planta aqui para vocês, caso vocês, né, queiram aí utilizar ou queiram fazer um estudo mais aprofundado sobre isso. Vou falar da segunda doença parasitária, é a tricuríase, causado pelo Trichurus trichuria. Ele é um parasita, habita humanos, mas também está encontrado em macacos e suínos. Tem peças bucais bem rudimentares, vivem lá no seco e no cólon por cerca de 4 a 5 anos dentro do humano. A gente tem aí a distribuição, a gente pode ver que o Brasil, né, ele está em todo o país, aí a gente tem alguns outros países que também reportam. Então, o nome dele, Trix de cabelo, Oura de cauda, tá? Só que, na verdade, isso aí é um erro, né? Porque ele não tem cabelo, tá? Ele parece o formato de um cabelo e pode ver aqui que a cabeça dele é bem mais grossa em relação à cauda. Ele tem cerca de 3 a 5 centímetros. Perdão, a cabeça dele é mais fina do que a cauda. A cauda é essa parte mais grossa, porque aqui a gente tem o aparelho reprodutor dele, por isso é mais grosso. Aqui estão os ovos, tá? Eles são ovos maiores que a gente pode ver, e eles têm uma característica particular, que eles têm um opérculo. O que que é esse opérculo? Esse opérculo ele serve como uma estrutura de tampa ou de cobertura da cavidade ou desse orifício aqui. Então, eles têm essa característica de ter meio que um tampão por onde que a larva vai sair. No caso, ela não vai eclodir, ela tem um sistema da onde ela pode sair. Eles têm de 3.000 a 7.000 ovos por dia quando colocam a postura dos ovos. Se embrionam no meio exterior depois de 3 semanas e são viáveis por vários meses, vão eclodir lá no intestino delgado esses ovos. Então, aqui adultos, né, macho e fêmea, a cabeça mais grossa. Eles são vermes que ficam mergulhados na mucosa, por isso que essa parte da cabeça é mais fina. Aqui mostrando para vocês, ó, várias fotografias, tá? Mostrando aqui a parte da cutícula. Aqui a parte dos ovários.
Como que é o ciclo desses parasitas? São ciclo monoxênico também, os ovos vão ser eliminados com as fezes, o embrionamento dos parasitas vai ser externo, a larva infectante forma-se no interior do ovo e ali permanece. A ingestão do ovo com a larva infectante por parte do homem através também da alimentação, né? Ou da água. O desenvolvimento das larvas nas criptas fecais. Eles fazem acasalamento de parasitas e com isso fazem a ovopostura dessas larvas aí. Então, a diferença deles para o outro é que aqui eles não vão afetar pulmão e outros órgãos. Então, eles ficam mais alojados aqui nessa parte de intestino e do odeno. Aí, depois da reprodução, esses ovos saem pelas fezes novamente. Então, aqui vocês estão vendo, ó, a inflamação na mucosa intestinal, que eu estou mostrando aqui, a parte dos parasitas que fica para fora ali, ó, é bem visível. Causa o aumento da motilidade intestinal e liberação de toxinas por essas larvas. E aí vai causar eosinofilia e alterações da permeabilidade celular da mucosa. Olha como fica lá o prolapso retal, que é o orifício do ânus. E aí os trichuros, eles se encontram ali. Dependendo do caso da infestação, o médico pode visualizar através disso aqui mesmo. Isso aqui é o ânus, né? O prolapso retal que acaba inflamando e sai para fora. E o pessoal começa a relatar também uma coceira em crianças acometidas por essa patologia. Para vocês terem uma noção aí, a tricuríase é a terceira infecção parasitária mais comum. A gente estima que de 604 a 795 milhões de pessoas estejam contaminadas no mundo. Em alguns países subtropicais, as fezes humanas são utilizadas como fertilizante, ou onde as pessoas defecam no solo, e aí, uma vez utilizadas como fertilizantes, ela passa para alimentação, né? Geralmente, eles são, com a frequência, as pessoas que estão infectadas são assintomáticas. Os pacientes com infecção grave podem ter dor abdominal, anorexia, diarreia, perda de peso, anemia, prolapso retal e pode resultar particularmente lá na criança, né, em crianças o prolapso retal. O tratamento é feito através de mebendazol, pamoato deoxantel ou então ou ivermectina também. Boas condições sanitárias, né, e higiene pessoal são recomendadas para as pessoas, né, como profilaxia para não pegarem a doença. O diagnóstico é feito através de exame microscópico de fezes, os ovos característicos em forma de limão, que é essa forma aqui, né, da procura dos ovos das fezes, são facilmente evidentes por conta do formato. E as formas de transmissão orofecal através dos ovos, ingestão dos ovos através da alimentação, ambiente e a penetração pela pele em larvas, mas são casos mais raros. Como nós já temos quase meia hora de aula, eu vou finalizar essa primeira parte, tá? Para eu poder subir, para não ficar tão pesado, e então a aula fica separada em duas partes, a aula de hoje.